desenvolver, pesquisar e compartilhar conhecimentos e tecnologias para a alvenaria cerâmica, focando na racionalização dos processos construtivos, comprometer-se a fornecer informações técnicas precisas, promover práticas sustentáveis e capacitar o setor da construção civil com soluções inovadoras. Essa é a missão do ITACER, Instituto Tecnológico de Alvenaria Cerâmica Racional. Hoje, nós vamos falar sobre o futuro da construção racionalizada, e eu gostaria de convidar a engenheira Márcia Mello para vir aqui ao palco. Bom, pessoal, meu nome é Márcia Mello, eu sou engenheira civil, eu trabalho com alvenaria cerâmica já há algum tempo, e eu gosto muito quando o pessoal me convida, né, para falar sobre esse assunto, porque a minha vida profissional inteira foi dedicada a isso. Eu me formei, até mesmo antes de acabar minha engenharia lá em Minas, eu já estava trabalhando, já estava fazendo estágios com blocos cerâmicos, tá? E hoje nós vamos falar sobre a alvenaria racionalizada, essa alvenaria com o bloco cerâmico furo vertical, mas sob a luz dessas ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a ONU propôs lá em 2015, com a finalidade de diminuir essas variações, esses problemas com variações climáticas que a gente tem. Tá? Então, nós vamos aplicar aonde é que o nosso bloco cerâmico ele vai encaixar nesse meio, tá bom? Eu estou aprendendo a lidar com esse aqui, eu já falo. Aqui que está o meu mini currículo, tá? Então, vamos lá. Para a gente falar em sustentabilidade, para a gente falar em racionalização, eu preciso, primeiro, saber de onde eu estou partindo, aonde eu vou chegar. Né? Aonde a gente está, a gente já sabe. Nós estamos saindo, graças a Deus, né, estamos passando pela fase da construção tradicional. Aquela construção que te pede muita mão de obra, que ela tem muito desperdício, que ela tem decisões, muito poucas decisões são tomadas fora do canteiro. A gente, até pouco tempo, tomava essas decisões muito no canteiro. Então, a gente já partiu, lógico, né? A gente tem gente que tem muita racionalização, como nós temos construtoras que ainda estão ali nesse método tradicional. Mas o nosso caminho é industrializar cada vez mais. Por que eu quero industrializar? Por que eu quero racionalizar cada vez mais? Porque eu preciso aumentar a produtividade, eu preciso eliminar desperdícios e eu preciso planejar isso. Só assim eu vou conseguir um custo competitivo e eu vou conseguir estar atuando também na questão do desempenho em relação a esse industrialização, tá bom? Então, nós estamos buscando essa industrialização. Gente, o bloco cerâmico, quem teve a oportunidade de já ver os vídeos aí fora, ou ver lá na feira, a gente tem vários expositores que estão colocando o produto aí, é um processo totalmente automatizado. Tá? Desde lá, o pessoal faz a prospecção da matéria-prima até o produto acabado, muito raramente alguém vai estar colocando a mão nesse bloco. O processo está automatizado. Então, como é que é esse processo? A gente tem a preparação das argilas, a gente tem misturas, a gente vai fazer com que esse material descanse, e esse material vai passar por um processo de extrusão. É nessa hora, aqui eu tenho uma foto da extrusão. Nesse aqui, o material já foi britado, moído, já descansou, já colocou água, e ele já está pronto para ser conformado. Quando ele está passando pela extrusão, ele ainda tem um grau de umidade ainda grande. Ele ainda vai passar por um processo de secagem e de queima. O processo de secagem ele vai demorar aqui em torno de 20 horas. Olha que bonito, a gente está vendo o bloco colocado numa vagoneta de secagem, isso tudo através dos robôs.
A gente tem os robôs para estar colocando isso nas vagonetas de secagem e depois os robôs para estar colocando o bloco para entrar no forno. Tá? E depois que ele sai do forno, é que ele vai sair com essa corzinha laranja, característica do bloco cerâmico, porque ele liberou o óxido de ferro. Então, rapidamente, esse seria um processo de produção do bloco cerâmico. Por que eu gosto de mostrar esse processo, pessoal? Porque, nessa hora, principalmente aqui, nessa hora aqui, ele está colocando um carimbo. E esse carimbo é que nos dá a rastreabilidade do produto. Esse carimbo é um número de lote. Esse número de lote está gravado no bloco. Então, esse bloco pode ir para qualquer lugar, porque com esse número de lote eu consigo rastrear e eu vou saber quais foram as características que esse produto obteve lá no processo de produção. Então, essa rastreabilidade me dá muita segurança para usar, seja numa alvenaria estrutural ou numa alvenaria de vedação, mas eu consigo ter bastante segurança para estar usando. Então, aqui eles vão falar o turno da produção, o número do turno, para que eu possa rastrear esse produto. Então, pessoal, eu falei rapidamente como é que é o processo de produção. Agora, como é que eu vou saber se esse produto é adequado ou não? Só de olhar para o bloco, ele está bonito, ele é um bloco que não tem trincas, ele tem uma dimensão bacana, eu vou estar sabendo se esse é um bom produto ou não? Para eu saber se ele é um bom produto ou não, ele vai ter que atender a essa norma de requisitos, que é a norma 15270. Essa norma, ela me dá as características que o bloco cerâmico tem que ter. Então, a parte 1 fala dos requisitos, e a parte 2, lógico, quais são os métodos de ensaio, quais são os ensaios que eu vou fazer para que garantam aqueles requisitos especificados na norma. Ok? Então, essa é a 15270. Essa outra norma, a 16868, é a norma que nos baliza para fazermos projetos de alvenaria estrutural. A parte 1 fala do projeto, a parte 2 ela fala da execução e controle de obras, e a parte 3 são os métodos de ensaios. A primeira norma para bloco cerâmico ela foi publicada em 2010. Até então, a gente trabalhava, dimensionava as estruturas com normas ou do bloco de cimento ou normas internacionais. Então, em 2010, a gente teve a primeira norma de cálculo de alvenaria estrutural de blocos cerâmicos. Agora, em 2020, o pessoal do comitê, eles resolveram unificar as normas. Então, essa 16868, ela vai servir tanto para bloco cerâmico quanto para bloco de cimento. Então, hoje, na hora de dimensionar essa estrutura, eu vou estar usando a mesma norma. É claro que as características dos produtos são diferentes, e na hora do dimensionamento também, eu tenho algumas características que mudam, apesar do processo ser o mesmo. Ok? Então, essa é a nossa norma de alvenaria estrutural. A norma de alvenaria de vedação, ela ainda está atrasada. Tá? A norma que nós temos é de 1984. Já tem um comitê de norma formado, o pessoal já está trabalhando para ela, mas ela ainda não está em consulta pública. Tá? Então, realmente, a gente tem, no quesito vedação, a gente ainda está esperando que essa norma saia. Enquanto a gente não sai essa norma, a gente tem o Código de Práticas. Esse código foi professores que se juntaram, especialistas do mercado, e fizeram como se fosse uma base para a norma de alvenaria de vedação. Isso está disponível na internet, Código de Práticas número 1. Qualquer um que precisar já vai poder estar buscando isso. Ele tem bastante informações. É lógico que, como a norma ainda não está pronta, pode ser que tenha algumas alterações. Pessoal, a gente falou que a norma 15270, ela especifica o produto. Né? E o que essa norma pede? Quais são os requisitos que essa norma pede para nós? Principalmente, resistência à compressão. Tá? Quando vocês estão vendo essa prensa aqui, todo mundo percebe, dá para enxergar, ver bem que é uma prensa? Quando o pessoal produziu, retirou amostras, e eles vão fazer ensaios de um determinado lote. Eles vão capear esse bloco, como esse está capeadinho aqui, e vão colocar esse bloco na prensa. Lógico, vão aplicar carga até esse bloco romper. Quando esse bloco rompeu,
é lógico que ele atingiu o seu limite de resistência à compressão. Então, quando a gente pegar, fazer uma conta bem simples assim, o bloco 14 por 29, 14 vezes 29, eu tenho uma área de 406 centímetros quadrados. Se a gente arredondar isso para 400, para ficar mais fácil a conta, quando essa prensa atua, quando atua a carga e esse bloco estoura, ele atinge aí, em média, 40 toneladas. Então, se a gente for 40 mil quilos por 400 centímetros quadrados, eu tenho algo em torno de 100 quilos por centímetros quadrados. E é dessa forma que a gente classifica o bloco, seja para alvenaria estrutural, seja para vedação. 100 quilos por centímetros quadrados, a gente vai passar isso para uma unidade mais comum aí dos engenheiros, a gente vai classificar esse bloco como 10 MPa. Tá? A resistência mínima para bloco estrutural e também vedação, hoje é 4 MPa. A norma exige que, para ter um bloco, seja estrutural ou seja vedação, ele tenha, no mínimo, 4 MPa. Mas ele acabou de ser, ele foi classificado dessa forma. Uma outra questão, gente, muito importante, são os dimensionais. Tá? O pessoal tem uma celeuma, de pensar no bloco cerâmico e já pensar num produto inferior, um produto que não atende às normas. Para vocês terem uma ideia, a variação dimensional que esse bloco tem que ter é de mais ou menos 3 milímetros. Então, na largura, na altura, no comprimento, se esse bloco, durante aquele processo que eu falei, que é um processo longo, ele teve uma retração muito grande na secagem, ele ficou menor do que o previsto, por exemplo, esse bloco vai ser descartado. Então, as fábricas têm esse controle muito rigoroso do processo, porque se não tiver isso lá na fábrica, se não controlar na fábrica, eu ou vocês lá na obra, a gente vai ter problema. Então, se a variação dimensional ficar maior do que os 3 milímetros propostos pela norma, a nossa modulação, a nossa paginação vai ter problema. Tá bom? E, além da variação dimensional, tem planeza de face, divíduos quadro, absorção de umidade, esse índice de absorção inicial. O tempo todo, todos os lotes de produção, as fábricas estão verificando e liberando esse lote para venda. Então, principalmente, as fábricas que têm certificado de conformidade, que estão inscritas no PSQ, esse pessoal só vai liberar esse material com essa qualidade exigida pela norma. Bom, os blocos, pessoal, eles representam 85% a 95% do volume da alvenaria. Então, está tudo em cima desses blocos. São eles que vão nos dar o desempenho, eles é que vão promover o isolamento térmico, o isolamento acústico, resistências mecânicas. Tudo está dependendo do bloco. Por isso eu preciso ter um bloco de qualidade. Depois, o projeto também, a modulação, a coordenação, tudo isso vai depender das medidas dos blocos. E a produção, claro, lá na obra. Só vou ter racionalização se eu tiver medidas adequadas para que eu consiga fazer uma alvenaria sem ter quebra de bloco. Eu preciso ter vários tipos de peças, eu preciso ter amarrações, eu vou ter outras peças para fazer esse ajuste. Então, e as técnicas e a precisão dimensional. Isso aqui tudo é em cima do bloco furo vertical. Pessoal, eu até estou falando um pouco rápido aqui, mas a gente vai ter um tempinho no final também para a gente estar conversando. Tá? Se depois vocês quiserem tiverem dúvidas, quiserem conversar, a gente vai estar à disposição. Tá bom? Então, eu falei de alvenarias, eu falei 2 tipos de alvenaria. O bloco furo vertical, ele vai me servir tanto para a alvenaria estrutural, quanto para a vedação, que a gente chama de alvenaria de vedação racionalizada. Tá? O que é a alvenaria de vedação? Qual que é a função de uma alvenaria de vedação? Ela tem que dividir os ambientes, promover um determinado conforto térmico e acústico para essa edificação, e ela vai aguentar o seu peso próprio. Então, a alvenaria de vedação, ela não tem tanta responsabilidade, porque eu já tenho a minha estrutura de concreto armado, as cargas vão estar caminhando daquela forma das vigas para os pilares, dos pilares para a fundação, e a alvenaria está de boa ali. Então, tanto que se eu derrubar uma parede de vedação, eu não vou ter problema com a minha obra, a não ser um problema financeiro. Já a alvenaria estrutural,
além de ela ter todas as funções que a gente falou da alvenaria de vedação, ela tem a função de aguentar também o seu peso próprio. Então, ela já tem uma responsabilidade muito maior, porque ela vai ter que receber todas as cargas da edificação, aguentar esse carregamento e transferir esse carregamento para o solo. Então, aqui no caso das alvenarias estruturais, naturalmente a gente não vai ter corte, a gente não vai passar uma hidráulica, a gente não vai passar uma elétrica. Eu preciso projetar muito bem para que isso não aconteça nas obras. Então, se eu falhar, por exemplo, no projeto e mandar para a obra sem ter essa compatibilização, eu vou ter problemas. Então, a alvenaria estrutural ela tem uma função muito mais importante. Tá? Eu falei para vocês da alvenaria de vedação, como é que transforma as cargas nesse caso, e falei da alvenaria estrutural. Qual que seria esse tipo aqui? Vedação? A gente falou que no caso das vedações, a carga aqui da laje vai para a viga manda a carga para o pilar e o pilar vai para a fundação. Se a gente considerar que a gente tem umas bicheiras aqui, se a gente considerar que a gente não tem viga aqui, só tem uma canaleta, não existe transferência de carga, não é isso? No caso das vedações. E no caso da alvenaria estrutural? Ela também não vai funcionar, não é isso? Porque esse bloco, ele é um bloco furo horizontal, ele é um bloco adequado para a alvenaria de vedação e ele não vai aguentar o esforço da alvenaria estrutural. Então, nesse caso aqui, nós não temos nenhum dos dois sistemas construtivos. Tá? Por que eu gosto de sempre mostrar essa foto? Para que a gente pense, né? Não, eu ouvi... Eu vejo todos os dias na internet, todos os fabricantes de blocos, seja cerâmico, de cimento, falando de alvenaria estrutural. Eu sei que esse sistema é mais econômico, né? Ele é muito mais econômico, então eu vou fazer alvenaria estrutural. Tá? Mas aí eu não conheço, o engenheiro não faz um projeto de forma adequada, o meu empreiteiro, o meu pessoal de obra também não domina. O que acaba acontecendo é que essas obras acabam ficando até mais caras. Por quê? Ele comprou um produto de maior valor agregado, ele está buscando uma economia, só que na hora ele não consegue realizar, ele não consegue executar de uma forma adequada. Tá? Isso acontece muito, gente, ainda acontece muito em condomínios de médio padrão, médio para alto, tá? Que as pessoas já querem mesmo fazer aquilo, acha bacana o sistema, está buscando economia e acabam tendo problemas. Então, por que eu estou mostrando essa foto? Opa, a minha obra vai ser de concreto armado. Beleza, eu vou fazer uma estrutura de concreto e vou fazer uma alvenaria, se possível, uma alvenaria de vedação racionalizada com o bloco, com o furo na vertical. Não, eu vou fazer alvenaria estrutural. Então, eu vou dimensionar, eu vou fazer uma estrutura, eu vou usar um bloco adequado para que isso realmente aconteça, para que a minha economia realmente aconteça. Desse jeito aqui, se a gente tiver uma patologia, a gente não vai saber nem de onde veio essa patologia. Então, eu falei de alvenaria estrutural, quais são essas economias? Isso é muito simples, todo mundo já está cansado de saber quais são essas economias, mas a gente vai listar só algumas delas aqui. A gente eliminou formas, eu não preciso mais de forma. Se eu não vou fazer mais o pilar e a viga, eu não preciso mais da forma. E a forma, os pilares, as vigas, as peças de concreto, elas têm prazos para serem feitas. Primeiro eu tenho que dobrar o aço, eu tenho que amarrar, depois eu faço a forma, coloco esse aço dentro da forma, eu vou concretar, eu tenho que esperar um prazo para tirar essa forma. Então, eu tenho prazos que eu vou ter que ir seguindo e ter que ir esperando para que essa obra suba. Tá? Na alvenaria estrutural, eu não tenho esses prazos, porque eu não tenho as peças de concreto. Então, ela é uma obra mais rápida. Volume de concreto e aço. Você não tem aço na alvenaria estrutural? Eu tenho aço. Só que o aço que eu tenho ali, as barras são retas. Eu tenho, geralmente, uma bitola só de aço e eu vou cortar barras de determinadas medidas.
Eu não tenho aquele monte de variedades, aquele monte de estribos, aquele monte de peças diferentes. Então, eu vou usar 10 milímetros e eu vou usar só barras de 10 milímetros ali, vou cortar essas barras com 2 ou 3 metros, ou então vou cortar elas, né, retas, dependendo de onde vai ser o uso, mas eu não tenho muito aço. Tá? E espessuras de revestimento. Isso é uma coisa que acontece naturalmente, seja na alvenaria estrutural, ou seja nas vedações racionalizadas. Porque a gente não fala que na alvenaria estrutural a carga ela vai passando fiada a fiada da alvenaria. Então, a gente está o tempo todo controlando prumo, nível, alinhamento, espessura de junta. Então, o que é que vai acontecer no final da obra? Eu vou ter uma obra, uma parede muito mais perfeita, muito mais prumada. E aí eu vou ter espessuras mínimas de revestimento. Né? Não tem aquela história de tirar na massa. Eu faço a parede torta aqui, porque depois eu encho de massa. Na alvenaria estrutural, eu não posso fazer isso, porque a transferência de cargas ela se dá fiada a fiada. E se a parede, ao invés de estar bem perfeitinha, ela estiver meio torta, não vai haver transferência de cargas. Então, a gente está o tempo todo fiscalizando e conferindo isso. Por isso, nós vamos ter espessuras mínimas de revestimento. E nós vamos ter uma produtividade maior da mão de obra. Tá, gente? Isso aí, essa produtividade maior, ela varia entre 20% e 30%. Comecei um prédio de concreto armado aqui, comecei um outro de alvenaria estrutural do lado, esse de alvenaria estrutural está pronto muito mais rápido. Tá? A gente tem menos materiais, a gente tem uma série de vantagens nesse sistema construtivo. Aqui eu estou falando um pouquinho dos projetos. Como é que... Eu não mostrei aquela casinha malemar lá e disse que aquilo lá não era nenhum dos dois sistemas? Para que seja alvenaria estrutural, eu tenho que adequar a minha arquitetura a um determinado bloco. Então, geralmente, os blocos mais usados são blocos de 14, 19 de altura, 29 de comprimento. Isso me dá uma modulação de 15 centímetros. Então, quando o arquiteto pensa no projeto de arquitetura já com medidas múltiplos de 15 centímetros, ele já está praticamente adequando aquele projeto a um bloco 14 por 29, ou então 20 centímetros, porque o bloco de 39, mais um de massa, eu tenho 40. A meia peça, 19, mais um, eu tenho 20. Então, basicamente, os arquitetos vão trabalhar com múltiplos de 15 ou de 20 centímetros. Dessa forma, eu tenho uma modulação já pronta. E é lógico, gente, que eu faço a modulação da primeira fiada e eu faço a modulação da segunda fiada, porque eu quero que esses furos dos blocos, que são na vertical, que eles coincidam. Então, eu faço a primeira, faço a segunda e faço as amarrações. É importante manter essas amarrações, porque quando eu tenho amarrações diretas, a gente considera no cálculo estrutural que uma parede colabora com a outra. Então, eu faço a amarração direta. Mas não necessariamente. Se eu não tenho peças de amarração e quero trabalhar com blocos juntas a prumo, ok, mas eu vou definir a forma de fazer essas amarrações. E aí também o cálculo muda. Mas o mais importante é, além, lógico, de fazer a modulação da primeira, da segunda fiada, fazer as paginações das paredes. Tão importante quanto isso, gente, para o sucesso da alvenaria estrutural, é a compatibilização. Eu preciso compatibilizar a arquitetura, a estrutura, a elétrica, a hidráulica, as esquadrias. Isso tudo tem que ser conversado. Né? A gente fala, poxa vida, você está falando isso hoje, né? A gente trabalha com BIM e tudo, mas nem todo mundo trabalha com essa plataforma. Tá? Então, a gente precisa sentar o calculista de estruturas, o calculista de hidráulica, de elétrica, e eles vão conversar, e aí eles vão definir aonde vão ser essas passagens. Uma reclamação muito comum. Essa alvenaria estrutural ela é engessada, eu não posso fazer reforma. Não é isso? Todo mundo já escutou isso? Todo mundo tem essa preocupação? Só que se esses calculistas, esses projetistas, conversarem antes, definirem uma parede, por exemplo, que não participe da estrutura,
Ela pode ser uma parede de vedação lá junto com as paredes estruturais. Essa parede pode ser derrubada. A hora que esse morador, esse usuário for usar o apartamento, aquela parede pode ser derrubada. Mas isso tudo só é definido na compatibilização. Então, a compatibilização é o sucesso do projeto. Tá? O que a gente vê muito e ainda vê, eu trabalho com isso há 30 anos, antigamente era pior, é óbvio, mas hoje a gente ainda vê, o pessoal faz o projeto de alvenaria, faz a modulação, faz a paginação, só que não pendura ali, não pendura as elétricas, não definiu aonde está passando uma hidráulica. E, gente, o pessoal de obra, o mesmo engenheiro de obra, ele não está ali pensando no projeto, sabendo como é esse carregamento, e ele vai determinar aonde ele pode fazer essas passagens. Então, isso já tem que ir para a obra definido. Então, compatibilizou o projeto, definiu as passagens, e isso vai para a obra. E aí a gente tem muito menos problemas nas obras, né? Então, assim, porque chega uma hora que, se você esquecer de descer uma tubulação para uma caixinha de elétrica, e você já concretou as canaletas, é um problema. Tá? Só que isso tem que ter sido definido antes. Essa seria a compatibilização. E é lógico que com a análise estrutural. Ele vai levantar os carregamentos, ele vai ver a resistência, qual é o tipo de bloco que ele precisa, né? E ele vai ligar para os fornecedores e vai comprar esse bloco. É lógico que tem todo um cálculo estrutural que é feito e o calculista vai dimensionar isso. Ok? Essa aqui é um exemplo de uma paginação de paredes, né? A gente fez a primeira e a segunda fiadas, a gente vai levantar essa parede, e aqui eu vou pendurar o que tiver, seja elétrica, aonde está passando os grautes, aonde tem uma verga, onde tem uma contraverga, isso aqui vai estar definido. Então, quando o projeto vai dessa forma para a obra, o pessoal de obra não tem dúvida. Ele vai contar ali onde está o bloquinho, aonde está a caixinha de elétrica, né? E ele vai já foi definido aonde ele está passando uma hidráulica, tá? E isso faz com que ele tenha um maior sucesso nesse empreendimento. Aqui a gente está vendo um exemplo de uma modulação de blocos, que é a modulação 14 por 29 que eu falei. Né? Ela tem todas essas vantagens aqui. Alguns exemplos de obras, gente, aí é o que mais tem, né? Eu separei alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Alguns predinhos mais altos. A gente tem feito aí por volta de 10, no bloco cerâmico, 10, 12 pavimentos. Tem alguns mais altos, mas são muito específicos. Alguns fabricantes muito específicos mesmo, alguma região. Tá? A maioria está aí por volta de 10, 12 pavimentos. Aqui a gente está vendo um predinho também alto. Eles resolveram, os primeiros pavimentos, eles resolveram fazer de bloco de cimento. Agora, aqui já é um prédio de vedação racionalizada. A gente está vendo essa estrutura. É onde o bloco furo vertical, eu acredito que a alvenaria estrutural já está bem disseminada, tá? Mas eu acredito que, para a vedação racionalizada, a gente ainda tem muito trabalho para fazer. Tirando as grandes construtoras, né, das grandes capitais, que já usam, tá? E elas usam isso porque o sistema é mais econômico, e elas compram blocos maiores, blocos que têm 39 centímetros de comprimento por 19 de altura, são só 12 peças e meia por metro quadrado. Então, isso é muito visível, a economia e a produtividade que esses blocos vão oferecer para as alvenarias de prédios em concreto armado. Aqui eu listei, pessoal, para você ter uma ideia da alvenaria tradicional e as vantagens da alvenaria de vedação racionalizada. Tá? A gente adota nessa vedação racionalizada os mesmos conceitos que a gente adotou na alvenaria estrutural. Eu vou passar a elétrica pelos furos, eu vou definir aonde que estão passando essas hidráulicas. Por mais que a gente saiba que uma hidráulica não vai afetar uma parede de vedação, a gente também vai prever isso, a gente vai determinar essas passagens. Os projetos vão ser exatamente da mesma forma que os projetos de alvenaria estrutural. Tá? Por que a gente faz esse projeto de alvenaria de vedação racionalizada, sendo que a alvenaria custa tão pouco no meu prédio?
Ela custa aí entre 4% e 6% do custo desse prédio. Porque a gente sabe que é em cima da alvenaria onde vai acontecer os maiores problemas. Tá? É onde a gente vai ter patologia, é onde a gente vai pendurar a janela, é onde vai ter infiltração. Então, quando eu faço esse projeto, quando eu compatibilizo a alvenaria de vedação da mesma forma como eu compatibilizo a alvenaria estrutural, a minha obra tem muito menos chances de dar problema. Então, eu tenho efetivamente uma alvenaria racionalizada, porque eu pensei nela antes. Eu projetei essa alvenaria. Então, a gente faz os projetos da mesma forma. Tá? Modulação, primeira fiada, segunda fiada, paginação de alvenaria, compatibilização com elétrica e com hidráulica. Aqui rapidamente, eu vou mostrar uma das plantas mais importantes da alvenaria de vedação racionalizada é essa planta de conferência. É quando você recebe todos aqueles projetos que eu falei e você vai conferir como é que está a elétrica, como é que está a arquitetura, aonde que estão as hidráulicas, aonde estão os shafts. Nessa etapa aqui, a gente determina um monte de inconsistências, a gente descobre um monte de erros, tá? Que é a conferência da alvenaria. A planta de marcação, exatamente como é feito na alvenaria estrutural, que ela está distribuindo os blocos, as cores estão separando as espessuras de blocos. Então, é uma planta da mesma forma estrutural. Tá? Aqui uma planta de passagem de elétrica e hidráulica, gente. Isso aqui é vida, isso aqui é sonho para a construtora, porque ele já tem essa furação determinada, ele já sabe aonde está passando na hora de furar essa laje. Tá? E aqui a gente tem o caderno de elevações. A gente está as paginações da mesma forma, só que aqui nós estamos vendo as vigas, os pilares, e a gente está vendo a verga também, e está vendo as passagens de elétrica. Isso é uma modulação, é uma paginação de um prédio em concreto armado. Tá? Todo mundo aqui já conhece os projetos de alvenaria de vedação? Ah, não, eu queria mostrar isso aqui para vocês, um detalhe importante. Está vendo esse... aqui a gente está vendo a parede de vedação e a gente está vendo a laje. Tá? Esse bloco aqui é um bloco chamado, na norma, de bloco de fixação superior. Esse bloco ele é um pouco mais resistente, ele é vendido em torno de 5 MPa de resistência à compressão. E qual que é a função dele? Ele faz a ligação entre a alvenaria e a laje. Por quê? E depois dele, a gente ainda tem esses 3 centímetros aqui, que a gente vai usar ou uma argamassa mais podre, ou a mesma argamassa de assentamento, mas eu preciso ter esses 3 centímetros, gente. Por quê? As vigas deformam e as lajes deformam. Quando essas lajes e vigas deformam, elas passam um carregamento para a alvenaria. Então, já houve muita patologia, porque usavam blocos que não tinham resistência suficiente. Tá? Com esse bloco aqui, que agora a norma está exigindo, ele tem uma resistência, no mínimo, igual à do bloco. Então, fazendo da forma adequada, usando os projetos, fazendo toda essa racionalização, a tendência é que você não tenha problema dessa deformação da viga e da laje. Essa é uma linha completa dos blocos. Tá? Aqui a gente está vendo alguns equipamentos, né, que vão nos ajudar a melhorar a produtividade e aumentar a racionalização. Ali o pessoal do Senai está bem bonitinho ali, eles estão mostrando os gabaritos, os escantilhões, eles têm alvenaria ali nesse stand do lado aqui do Senai. Tá? Esse aqui é um escantilhão, porque a gente vai manter a junta da argamassa com aquela mesma medida. Ela precisa ter 10 milímetros. Para eu garantir essa espessura de junta, eu vou usar esse escantilhão, que é uma régua graduada. Aqui a gente está vendo o escantilhão mais de perto. E alguns equipamentos, gente, para colocar essa argamassa. Se você pensar que essa aqui a gente chama de paleta, é um equipamento que o pessoal mais se adequa na obra. Tá? Só que vocês têm que ter consciência de que, mudando esse equipamento, eu vou ter, necessariamente, mais produtividade e vou ter uma grande economia de argamassa. Porque eles
esses equipamentos, eles conseguem garantir que esse filete seja feito sempre com a mesma medida. Eu não vou estar jogando argamassa fora. Então, eu estou te mostrando aqui a paleta, a colher, meia cana e a bisnaga. Agora, eu não posso usar uma colher para fazer essa alvenaria de vedação, ou racionalizada, ou alvenaria estrutural? Eu posso usar a colher, mas eu tenho consciência de que eu estou usando mais argamassa, eu estou usando mais tempo do meu pedreiro, então ele não está sendo produtivo como ele poderia ser. Tá? Eu fiz um exemplo aqui, provavelmente vocês não vão estar enxergando, mas só de mudar, isso aqui são tabelas da SINAP, só de mudar a forma de colher de pedreiro para a paleta, eu economizei 25% de argamassa e eu aumentei a produtividade do meu pedreiro em 28%. Tá? Esses números estão lá na tabela da SINAP, todo mundo pode acessar e fazer esse comparativo. Então, é muito importante isso. Eu estou mudando, eu estou aumentando a minha produtividade. Né? E eu achei bem legal que isso dá para te mostrar o quanto você está aumentando. Pessoal, rapidamente, eu vou... todo o evento aqui, né, e não só o evento, mas a gente precisa estar o tempo todo preocupado com a sustentabilidade, e na construção civil não é diferente. Tem um grupo, pessoal, professores da USP, o pessoal se juntou com o Sinduscom, com o Ibracon, tem uma comunidade internacional. E qual que é a pegada? O que esse pessoal está fazendo? Eles querem descobrir o quanto os nossos prédios emitem de CO2 equivalente. Tá? Porque eles vão fazer isso para quê? Para poder tentar diminuir esse consumo, essa emissão do CO2 equivalente. Nesse estudo, eles descobriram que um prédio de concreto armado, ele tem a estrutura, o aço e a alvenaria, mais de 50%, esses 3 subsistemas que eu falei, eles são responsáveis por emissão de mais de 50% de CO2. Tá? E aí, como é que faz? Eu vou parar de consumir cimento? Não vou, né? Pelo menos por enquanto, não é possível isso. A gente vai tentar, o que eles estão tentando fazer é adotar medidas para que diminua se possível, diminuir o consumo de concreto. O aço, já estão trabalhando com aço CA70, que é um aço mais resistente. Então, eu estou diminuindo o consumo de aço também desse prédio. Então, essas medidas todas aqui, eles estão fazendo para poder diminuir. Esse grupo de estudos, eles têm a pretensão, né, que em 2050 eles tenham reduzido esse carbono para 0. Bem difícil, né, gente? É bem complicado. Mas, se todo mundo trabalhar um pouquinho dentro da sua área de atuação, a gente vai conseguir, que não chegue a 0, mas a gente vai conseguir melhorar. Tá? Por que eu estou mostrando isso? Porque o bloco cerâmico, com essas qualidades que eu já falei, com essas características que eu falei, ele é um material muito sustentável. Então, quando eu deixo de fazer um prédio de concreto armado e vou fazer um prédio de alvenaria estrutural de blocos cerâmicos, eu já estou deixando, né, de emitir muito CO2 equivalente. Então, eu estou trabalhando de uma forma mais sustentável. Esse análise de ciclo de vida é um trabalho muito bacana também, que a Anicer fez. Todo mundo pode acessar isso aqui no site da Anicer. Ele mostra a sustentabilidade desse bloco cerâmico furo vertical. Só para vocês terem uma ideia, gente, olha só, esse análise do ciclo de vida, ele analisa tudo, desde a prospecção até o produto lá na obra. Tá? E o quanto de água ele consumiu, o quanto ele prejudicou a saúde humana. Ele tem uma série de levantamentos que são feitos. Para vocês terem uma ideia, se o bloco cerâmico emitiu 32 quilos de CO2 equivalente por metro quadrado, os blocos de concreto emitiram o dobro. As paredes de concreto emitiram 3 vezes mais CO2 equivalente. Tá? E quem também tiver interesse, esse material está lá no site da Anicer, bem fácil de achar. Tá bom? Então, eu faço sempre um treinamento, geralmente em Itu, sobre alvenaria estrutural de blocos cerâmicos, e lá é focado mesmo, a gente foca no projeto, na execução e no controle de obra. Tá? Quem tiver interesse,
Nós já temos uma data aqui marcada, 28/6, tá? E é só entrar em contato aqui no site da Acervir, acho que não está muito bom aí, mas deve ter, o pessoal da Itacer também deve ter esse convite, tá? No site da Itacer. Então, estão todos convidados. Bom, gente, enfim, o bloco cerâmico furo vertical, ele está totalmente alinhado aí a essas demandas, tá? Seja de inovação, seja de produtividade, seja de sustentabilidade, tá? Enfim, é isso. Eu consegui cumprir o meu prazo aqui e eu estou à disposição de vocês. Se a gente quiser conversar um pouquinho, se vocês quiserem, tá, tiverem alguma dúvida, quiserem falar, o pessoal da Itacer está aqui, se quiser falar um pouquinho. Tá bom? Obrigada. Pelo visto, ninguém quer conversar comigo. Pode falar. Com relação à resistência do bloco cerâmico, já está conseguindo atingir quanto? Porque, assim, normalmente, empiricamente, a gente considera que é 1 MPa por andar, né? Então, a gente, quando faz projeto, já especifica, 10 MPa consegue 10 andares, né? Tanto é que a gente viu uma solução ali que ele utilizou, nos primeiros pavimentos, o bloco de concreto, né, que atinge resistências maiores. Qual a resistência que a gente já está conseguindo aqui em São Paulo para o bloco cerâmico? Legal, ele está perguntando aqui para a resistência do bloco cerâmico. A média do bloco cerâmico aqui em São Paulo é 14 MPa. Tá? E não são todas as cerâmicas que fazem, não. As cerâmicas, algumas fazem aí até os 16 MPa, mas eu trabalharia com 14 MPa. Tá? E a eficiência do bloco cerâmico, você sabe que é um pouquinho diferente, né? A gente não consegue trabalhar com 1 MPa por pavimento. Tá? Mas a gente tem no sul, a gente tem blocos com maiores resistências, a Pauluse tem feito blocos maiores, lá eles têm feito prédios aí de 18, 20 pavimentos. Os nossos prédios aqui em São Paulo, 12, 14 pavimentos. O que eu já considero bem bacana, né? Já é bem interessante. Tá? Falei muito rápido, pessoal, deu para absorver um pouquinho? Se você pudesse falar um pouco sobre as instalações, os vários tipos, né, de soluções para alvenaria estrutural. Tanto a alvenaria estrutural quanto esse bloco vertical de vedação com os furos na vertical, né, que a ideia é de fazer ele embutido. Mas eu queria que, se possível, falasse as possibilidades, né, de alternativas, se não for embutido, como é que geralmente o pessoal está trabalhando hoje, né, a solução para a instalação sanitária, como é que está sendo utilizado? Legal, pessoal. Então, ele está perguntando das instalações. Como é que a gente faz para lidar com as instalações, principalmente no caso da alvenaria estrutural, né? Como a gente falou, a alvenaria estrutural, o carregamento está ali passando fiada a fiada. Se eu chegar e resolver cortar a parede na horizontal para passar um cano, eu vou estar fragilizando a minha alvenaria. Tá? Então, quais as soluções que a gente tem pensando em alvenaria estrutural? Nós temos que trabalhar as descidas, as verticais vão ser sempre por shafts, tá? Visitável ou não. Esses shafts vão conduzir toda essa parte da hidráulica. E aí, na horizontal, como é que eu vou fazer numa horizontal? Eu vou ter que ou fazer uma parede falsa, ou eu vou fazer aquela parede onde eu preciso cortar, eu vou considerar uma parede de vedação. Eu vou definir que aquela parede ela é vedação e ela não participa da estrutura. Tá? E na hora de fazer essa parede de vedação, pessoal, é muito importante isso. Por quê? A gente já definiu que essa parede não participa da estrutura, ok? Então, se eu amarrar essa parede diretamente com as estruturais e fazer uma canaleta em cima dela,
quando a gente amarra essas paredes, faz uma amarração direta, a gente não falou que a carga vai distribuir e uma parede vai colaborar com a outra? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, quando é essa a solução da parede de vedação, eu vou fazer todas as paredes estruturais, vou deixando uma telinha a cada 2 fiadas, e essa tela, no futuro, depois, de preferência que eu tirei escoramento de laje, eu vou fazer a minha parede de vedação. Aí eu posso usar até o mesmo bloco, mas eu posso usar um outro bloco de vedação, e eu vou fazendo a fixação através das telas. Tá? Dessa forma, eu garanto que e também a fixação. A hora que fazer a fixação no encontro com a laje, eu vou deixar aqueles 3 centímetros, vou deixar essa laje deformar o máximo possível, para que ela não transfira a carga. Então, essa é uma solução que serve para as instalações hidráulicas e também serve para, no caso de uma parede que for removível. Tá? Então, eu falei dos shafts, falamos da parede de vedação e enchimentos. Tá? Além das carenagens também que a gente já tem, né? Veio pelo shaft, vem pelo piso ou por baixo do piso e sobe e tem uma carenagem escondendo. Tá? Que mais que a gente poderia citar? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Se daria para a gente considerar, né, no projeto um trecho não estrutural, que seria, que eu considero mais crítico, a questão do registro, né, geral do banheiro, aquela horizontal do chuveiro, porque para os demais pontos a gente consegue fazer, como você falou, faz por baixo da laje, sobe no piso e coloca as carenagens. Se seria possível a gente determinar só um trecho não estrutural no sim, projeto. é possível. Na hora que você está dimensionando, principalmente que você é o calculista da estrutura, você determinou que ali naquele ponto aquela parede não participa da estrutura. Tá? Lembra que a gente coloca como chama? Aqueles 5D, aquela distância, que são as... Me fugiu o nome aqui agora na hora do dimensionamento. Da mesma forma. Então, naquela região, aquele trecho não é estrutural. Eu colocaria como abertura na hora de fazer o lançamento Como estrutural, como abertura. E para fazer a vedação posterior seria essa ideia também da tela. Da né? tela. Deixa sem fazer e no futuro fazia esse... Isso, o mais tarde possível você vai fazendo o enchimento. Tá? Agora, assim, é uma solução? É uma solução. Mas eu considero, quando você consegue fazer a parede toda de vedação, ela fica melhor. Tá? Principalmente por causa da execução. Porque a gente faz no projeto, a gente faz bem bonitinho, detalhadinho, é assim, né? Só que chega lá na obra, a hora que ele vai lançar a modulação, eles já esqueceram, às vezes não viram isso, e aquela parede subiu toda amarrada. Tá? Não tem problema nenhum se for feito dimensionado e for executado. Mas eu não gosto muito da solução por conta da execução. Tá? Aí, se não tiver jeito, ou o enchimento, né, o shaft dentro do banheiro, se não couber o shaft, aí você faria essa solução, de deixar como se fosse uma abertura. Aquela parede é uma parede de vedação. Aquele trecho da estrutura é de vedação. É possível. Ei, Márcia, tudo bem? Boa noite, parabéns. Boa noite. Existe alguma solução, não sei se você falou, para a questão da fachada aerada, insert metálico na alvenaria da fachada? Não falei. E, sinceramente, não pensei sobre o assunto. Você quer colocar um insert metálico fixado na alvenaria? Na alvenaria, para fazer a aerada. Porque tem gente fazendo o seguinte, não sei se você já viu isso, coloca uma fiada de bloco de concreto. E ele é meio preenchido. Mas eu acho que é muito fácil de resolver isso também no cerâmico, mas teria que ser um componente especial também, né? Porque você precisa de mais área de concreto. Você vai encher por causa da furo, fixação, né? do insert. E esse insert é o insert que vai segurar toda a fachada. O peso da fachada vai ser distribuído nessa região. Então, eu preciso encher, lógico, para poder fazer o insert. O que eu tenho visto é bloco de concreto com preenchimento de meio septo, meio bloco, mas na alvenaria é cerâmica. Então o prédio fica com uma faixa de bloco de concreto exatamente onde vão ser fixados os inserts. Entendi. Mas eu acho que para alvenaria de vedação, para alvenaria cerâmica, isso seria uma solução fácil, né? Mas seria um componente especial, né? Olha, eu confesso que eu nunca pensei no assunto. Como eu não estou projetando, calculando, dimensionando a alvenaria, não me apareceu essa situação. Tá?
Eu preciso verificar, mas eu penso também, talvez a dificuldade da fixação seja por causa das duas paredes, né? A insegurança disso. Por causa da... Porque nós temos o bloco cerâmico, que já tem a parede maciça como o concreto. Essa seria uma solução também. Seria uma solução. Porque os blocos de maior resistência, eles já têm as paredes maciças. Tá? Até 8, 10 MPa é o bloco com furo vertical, paredes vazadas, né? As paredes e os septos vazados. Agora, o bloco estrutural acima de 8, 10, acima de 10 MPa, ele já tem a parede maciça. Então, ele vai funcionar exatamente como o bloco de cimento. Sei. Posso fazer mais uma pergunta? Existe alguma iniciativa de painel com bloco cerâmico? Porque eu conheço aquele bem usual, que é Jet Casa, Casas Olé, que você tem um painel que ele é feito na horizontal com concreto, né? Você tem uma placa de concreto e coloca o bloco e ele fica no centro dessa placa, né? Mas existe um. O Fábio, nós temos... É o Sandro que faz? Ou vocês têm feito isso? Painel em bloco cerâmico, para vedação. Não tem, nesse grupo da Itacer, nenhuma iniciativa nesse sentido. Para vedação. Vedação. Eu vindo para cá. Eu acho que seria uma evolução, mas é para vedação mesmo. Porque eu pensei naquele processo que você tem um painel que é feito mesclado de concreto com bloco cerâmico. Você tem uma placa na horizontal, uma camada de concreto, bloco cerâmico, que não existe um bloco para isso. Eles usam um bloco... Vedação mesmo, furo horizontal mesmo, não é? Eles usam um bloco que ele é mais com a espessura um pouco menor e depois tem outra camada de concreto. Isso vira um painel e depois de alguns dias eles içam esse painel, 2, 3 dias, eles içam esse painel. Não sei se vocês conhecem a tecnologia Precon, por exemplo. Para todo mundo entender. Boa tarde. Eu acho que por conta de flexibilidade e também de como se fosse um índice de esbeltez do tamanho da placa, eu acho que nesse sistema que o pessoal faz, fazendo a mesclagem, ele vai ficar mais seguro. Não sei tecnicamente se eu tô expressando, né, de forma técnica. Acredito que seja um pouco sobre isso, porque se você pega uma placa em painel cerâmico, a gente tem que avaliar essa questão, principalmente do dimensionamento ali, né? Mas o material cerâmico ele entra para o painel ficar mais leve, né? Você sabe que quem fazia isso era a Palma de Ouro, tá? Ele tinha um trabalho nesse sentido, o Sandro, tá? Sim. Agora eu confesso que eu não sei se ele ainda está fazendo esses painéis. Depois eu posso até pesquisar com ele e te falar. A Palma de Ouro fazia esses painéis. Parece ser meio estranho essa proposta, mas, por exemplo, porque quando a gente tem a argamassa polimérica, isso começa a ficar viável. Porque você pensa o seguinte, o problema de vocês é a maromba para produzir um painel, né? O limite, né? Aqueles blocos, aquele tamanho de bloco. Mas ali. quando você pensa na argamassa polimérica, isso já começa a ter viabilidade. Eu não sei se eu estou... Mas eu acho que isso... Pois é. Mas a aderência dela é boa. O caminho é esse mesmo. Não é? O caminho para o painel, como é que chama? O composto polimérico, ele vai te dar muito mais aderência, que é o que a gente precisa, e o consumo é muito pequeno também. Tá? Aliado o bloco cerâmico, o composto polimérico e a estrutura de concreto, o painel fica perfeito. Eu vou registrar essa ideia, hein? Mas antes de registrar, veja lá com o Sandro, da Cerâmica Palma de Ouro, porque ele fazia alguma coisa nesse sentido. Talvez, não sei se ainda está fazendo, mas ele fazia. E a ideia é boa, porque a gente precisa, tudo que a gente tentou falar aqui, aumentar essa produtividade. Eu preciso, né? Aí se ficar assentando o bloco, eu ainda tenho um prazo e tudo. Se eu tivesse um painel maior, me ajudaria bastante, sem dúvida. Posso reforçar aqui algumas coisinhas em nome do Itacer? Aproveitando o gancho aí, né? Vocês falaram da... Tá tranquilo que não tem mais palestra aqui, então. Aproveitar o espaço e o tempo.
a gente estava comentando sobre resistência e MPA, né, dos blocos cerâmicos, falando aí das paredes maciças. Depois da nova norma, a gente começou a fazer acima de 10 MPa com parede maciça. Então, isso também viabilizou bastante essa questão, né, do preenchimento ali com o grout. Talvez você estivesse falando de um sistema como se fosse a grapa ali na fachada, de fazer como se fosse um grapeamento na parede maciça do bloco cerâmico, que talvez ele tivesse que ter um preenchimento ali com grout, de repente, para que atingisse a resistência que você precisa, ao invés de mesclar com esse agregado do bloco de concreto. Talvez a gente consiga, na questão da parede maciça, um sistema semelhante ao que você falou, com a solução no mesmo bloco que já está sendo utilizado ali na obra. Então, são algumas coisas que, pós-mudança de norma, com a introdução da parede maciça, a gente consegue ganhar também a questão da resistência em MPa. Hoje já tem, inclusive, Márcia, resistências aí de 18, 20 aqui também no estado de São Paulo. Então, a gente chega basicamente a 18, 20 pavimentos, dependendo da situação dos vãos também, do projeto. Claro que em alguns momentos a gente não consegue 1 MPa por pavimento, mas a gente está se adequando a isso. Então, um dos intuitos, né, do Itacer é reforçar essa questão de tecnologia, de trazer essas inovações e de conseguir fazer com que atinja maiores resistências, atinja maior perfeição e também a questão de paginação. A gente tem bastante solução aí, a Márcia sabe disso, na parte de paginação, né? Você me perguntou aí em relação às passagens elétricas, paginação, se corta, se não corta, não corta. A gente tem a paginação que vai se encaixar perfeitamente no seu projeto. Então, a gente consegue aí, além, né, das vantagens que um bloco cerâmico tem, que a Márcia falou, essas atualizações diante desses novos investimentos que a gente vem fazendo na indústria cerâmica. Então, complementando tudo esse nosso bate-papo, peço a vocês também, em nome aqui do Itacer, que vocês nos acompanhem, sigam a gente nas redes sociais, olhem lá no nosso site, que a gente vai colocar cada vez mais essas informações para vocês, baseadas em dados técnicos mesmo, em ensaios laboratoriais, para que seja uma informação que vocês vão confiar e vão poder, de verdade, utilizar, né? Essa é uma solução aí até nova, né? A gente não tinha visto essa ainda, é difícil ver, né? Como eu não estou projetando, algo dessa forma, a gente também no dia a dia, né? Nos nossos clientes, mas é algo que pode ser criado uma solução da forma que a gente vem falando. Legal, né? Uma coisa diferente aí que a gente acabou ouvindo, que a gente não vê com frequência. Do painel. Exatamente. Algo que pode ser criado. Mas legal, obrigado. Desculpa, Imagina, eu acabei prazer. entrando aqui para reforçar algumas coisas, falar também em nome do Itacer, mas parabéns aí pela palestra, obrigado mais uma vez. Imagina, obrigado a vocês aí pela presença. Obrigada, pessoal.